Paz do Senhor, irmãos. Estou hoje, parece um pouco atrasado. 5 minutos aqui de atraso. Hoje, pela tarde, tomei um susto, pois a minha mãe passou mal. Eu tive que sair correndo por volta de 17 horas para socorrer a minha mãe. E cheguei agora correndo, agora há pouco. Mas estamos aqui para adorar a Deus mais uma vez. E peço aí aos irmãos a compreensão. Deixa eu tirar um pouco aqui do volume do meu retorno. Ok. Estamos aguardando os irmãos chegarem. Irmã Gleiciane, irmã Jânia Borges, já por aqui. Irmã Rosaura, irmão Mari também chegou por aqui. Os irmãos vão chegando aí. Vão chegando que hoje nós vamos cultuar ao nosso Deus aqui ao ar livre. Hoje eu estou no mesmo cenário de domingo e estou aproveitando aqui a fresca na minha área de serviço e vamos gravar por aqui. Quando os irmãos estão chegando, eu vou abaixar aqui. Nós vamos cantar o hino de número 186 da harpa cristã, de valor em valor. Um hino muito conhecido. Quero andar de valor em valor. Irmã Neuzi Rosa também chegando por aqui. Seja bem-vindo, irmã Neuzi, e a paz do Senhor. Então nós vamos cantar o hino de número 186 da harpa cristã. É um hino que harmoniza, irmãos, com o que nós vamos falar aqui hoje. O texto que nós iremos usar está em Hebreus e respaldado também em 1 João, no capítulo número 4. Se não me foge da memória, nós vamos conferir daqui a pouco. Mas a fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. E nós vamos ver esse maravilhoso assunto nas páginas da Bíblia Sagrada. E eu tenho certeza que os irmãos serão fortalecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz cura para a nossa alma, restauração para a nossa vida espiritual. E é muito importante que nós meditemos e apliquemos em nossas vidas a palavra de Deus. Vamos cantar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba nos céus a coroa que me darás, Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil ventador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba nos céus a coroa que me darás, Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba nos céus a coroa que me darás, Deus. Eu
direi ao findar esta liça? Combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que nos céus me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me darás, Deus. Aleluia! Nós temos esta esperança que um dia nós seremos galardoados, não é? E precisamos de crer nestas promessas da Bíblia Sagrada. Antes de prosseguir, duas coisas. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Irmã Gabriela, irmão Daniel Rosa, irmão Edilson Antônio Rangel está também por aqui. Irmã Terezinha de Jesus Simões, que bom ver os irmãos participando. Então, fique por aqui, assista até o final, compartilha estas mensagens, irmãos. É muito importante que os irmãos aproveitem para evangelizar, compartilhando com a sua família, com seus amigos, estas maravilhosas mensagens da Bíblia Sagrada. Nós vamos ficar com um hino só. E nesse momento nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Os nossos cultos tem que ter louvor, tem que ter oração, tem que ter palavra e também tem que ter contribuição. Contribuição financeira, ela serve para quê? Para promover o reino de Deus aqui na terra, né? Pastor, mas nós não estamos reunindo na igreja, mas isso não impede que os irmãos promovam o reino de Deus, e os irmãos sabem muito bem como fazer isto, né? Nós temos sempre contado com a boa vontade, a voluntariedade dos nossos irmãos. Então, queridos, é a nossa missão aqui na terra evangelizar, é a nossa missão aqui na terra promover o reino de Deus. Afinal, nós recebemos de Jesus esta incumbência, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Amado Deus, Pai Santo, Pai Celestial, em primeiro lugar eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este momento tão sublime que o Senhor nos concedeu, de podermos estar aqui louvando o teu nome, te adorando, juntamente com os teus servos que estão em casa, Senhor. Não pode estar na igreja, não pode vir à igreja, mas estão te adorando em casa. Meu Deus, que as tuas mãos estejam sempre estendidas sobre eles, não deixando que nenhum mal venha acontecer na casa dos teus servos, que nenhum mal chegue na casa dos teus servos. E se o Senhor permitir, que o Senhor possa passar com os teus filhos nas lutas, nas aflições. Quero te agradecer pela vida da minha mãe, Senhor, que nesta tarde passou muito mal. Mas eu creio que a mão do Senhor está sustentando a minha mãezinha. E quero te agradecer pelo alívio daquela dor que o Senhor a concedeu. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso. Amém e amém. Vamos lá. Glória a Jesus. Wagner Araújo. Bênção. Fica aí, meu filho. Paz de Deus para a sua vida. Então, irmãos, deixa eu só conferir. Essa tarde foi muito corrida. E um susto muito grande que nós tomamos. 1 João, capítulo de número 4, deixa eu ver se é isso, vamos conferir aqui, para a gente prosseguir. Glória a Deus. Normalmente eu já trago tudo marcado, mas devido
a correria, irmãos, que foi agora pela tarde. Eu tive dificuldade de me organizar aqui, os irmãos não reparam. E eu estou com a Bíblia nova, e sempre Bíblia nova, as páginas estão bem juntinhas. 1 João, capítulo número 4 e 5, deixa eu ver se é isso. O 5 e 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me perdi aqui, irmãos, na referência bíblica. Esta é a vitória que vence o mundo. Você vai achar, procurei para mim? Esta é a vitória que vence o mundo. Me ajuda aí. Antes, então, até enquanto a irmã Esdra me auxilia ali, irmãos, porque nós, como já falei, tivemos aqui um probleminha, um corre-corre agora de tarde, um susto muito grande com a minha mãe. 1 João? 1 João, capítulo 5 e o versículo 4. 1 João, versículo 4. É isso mesmo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estava aqui, a minha visão não percebeu. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, irmãos, que coisa linda. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito interessante notarmos na palavra de Deus que o Senhor tem promessas para os seus filhos. De Gênesis a Apocalipse, nós temos riquíssimas promessas da parte de nosso Deus. E quanto mais a gente aproxima do Apocalipse, as promessas de Deus vão se intensificando. Observam que 1 João, a primeira carta de João, está lá perto de Apocalipse. Depois você vai encontrar a segunda, a terceira carta de João, Judas e Apocalipse. E aqui está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Foi por isso que Jesus, querendo animar os seus discípulos, disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para que no coração de vocês tenha paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. O segredo para vencermos o mundo, primeiro, está em ser nascido de novo. Segundo, está em ter bom ânimo. Porque o bom ânimo, ele vai te permitir andar por cima das águas. Não sei se os irmãos se lembram que os discípulos estavam no barco com Jesus. Melhor dizendo, os discípulos estavam no barco, Jesus havia os impelidos a atravessar o mar da Galileia, porque Jesus no barco foi numa outra situação. Nesse que eu estou te dizendo aqui, Jesus havia impelido os discípulos a atravessar o mar. Já era tarde, Jesus havia terminado de multiplicar os pães naquele dia, e alimentado uma grande multidão. Jesus então disse para os seus discípulos: atravessai para o outro lado. Enquanto os discípulos foram, Jesus foi orar. E quando Jesus estava ali orando, a noite veio. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus passou ali orando, mas foi muito tempo, porque já era, se não me foge da memória,
a terceira para a quarta vigília da noite, quando Jesus começou a andar por cima das águas e foi ao encontro dos discípulos. Naquele momento da madrugada havia se levantado uma tempestade. Os discípulos estavam em meio a um vento que açoitava a embarcação. E Jesus, tranquilamente, andando por cima das ondas. Quando os discípulos viram Jesus, eles teve medo porque naquela hora da madrugada, um vulto por cima das águas, eles temeram, tiveram medo e começaram a gritar. E Jesus disse: ei, sou eu. Pedro, por certo, conheceu a voz de Jesus e disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até a ti. Jesus disse: venha. Pedro então colocou seus pés sobre as águas. O vento açoitava, porque a Bíblia diz que o vento açoitava. As ondas, por certo, batiam em Pedro. Mas Pedro começou a andar por cima das águas. Pedro creu na palavra de Jesus. Pedro tirou o medo. O que lhe apavorava, o que trazia medo, a sua fé fez com que aquele medo saísse de Pedro, e Pedro saiu de dentro da embarcação e foi ao encontro de Jesus. No meio do caminho, no meio das águas, quando ele viu o mar revolto, o vento açoitando contra si, ele se apavorou em meio às águas e teve medo. Começou a afundar. Nisso que ele está afundando, ele grita: mestre, estou perecendo. O Senhor já estava perto dele. Tomou Pedro pelas mãos, levantou Pedro por sobre as águas e andou com Pedro até a embarcação. Isso, irmãos, mostra para nós que a fé não somente remove montanhas, mas pode nos permitir andar por cima das águas revoltas, andar em meio à tempestade. E se alguma coisa nos trazer medo, é só clamarmos por Jesus. Ele vai estar bem perto para nos tomar pelas mãos e nos fazer andar no meio da tempestade por sobre as águas. Isso é fé. Você acredita nisso? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que está te amedrontando? O que é que está te trazendo medo ao seu coração? Saiba, Jesus está conosco, Ele está bem perto. Vamos continuar clamando e Ele nos garantirá a vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora sim, vamos em Hebreus, como eu já havia dito, capítulo de número 11. O capítulo de número 11 de Hebreus traz para nós a galeria dos heróis da fé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu um probleminha aqui no meu aparelho auxiliar. Estava aqui tentando acertar. Domingas Matilde da Conceição, por aqui. Glória a Deus. Que bom que você está participando conosco. Seja bem-vindo, irmã Deis. Vamos lá, vamos continuar. Hebreus, capítulo de número 11. A partir do versículo 13, eu gosto muito, irmãos, desta parte da Bíblia, porque está escrito aqui como modelo para nós, como exemplo para nós. Diz assim o texto: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros
e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Coisa gloriosa. Olha que interessante, irmãos. O versículo 13 diz que todos morreram na fé. Quem são estes todos que morreram na fé, sem terem recebido as promessas? Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse detalhe aqui, porque o texto está dizendo, e aqui eu vou repetir o que eu falei na escola dominical, o texto não vai dizer, o texto está dizendo, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Eles creram, foi feito a eles promessas, Deus fez a eles promessas, mas eles morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Meus amados, e aqui, como nós estamos numa palavra de reflexão e de ensinamento, eu devo dizer para os irmãos que estão errados aqueles que cantam por aí afora que quem tem promessa não morre sem que as promessas cumpram na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus está dizendo que estes irmãos aqui, eles morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Porque as promessas que Deus faz para nós, elas são condicionais. Muitas delas vai se cumprir depois da sua morte. Muitas promessas que Deus nos faz pode cumprir depois que a gente partir deste mundo. Mas isso não significa que Deus não as vai cumprir. Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Isso é que eu tenho que crer. É isso que o crente precisa acreditar. Ter a segurança que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. No texto sagrado, nós vemos que tem promessas que Deus nos faz que pode não cumprir na nossa vida aqui na terra. Olha aqui o texto. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. É isso que é importante nós, como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos na terra. A maior promessa que Deus fez para os salvos é a promessa da salvação eterna. É a promessa de uma cidade que não precisa de sol nem de lua. Uma cidade onde não tem dor, não tem doença, ali não tem velhice, não tem fraqueza, ali não tem morte. Esta é a nossa maior esperança, alcançarmos esta maravilhosa promessa. Glória a Jesus. Espero que os irmãos entendam esta palavra. Glória a Deus. Todos estes morreram sem alcançar a promessa. Aí eu fui verificar quem eram estes. E aí a gente percebe na galeria dos heróis da fé, aparece primeiramente Abel. Por
que Abel oferecia um sacrifício excelente para Deus? Por que Abel oferecia o seu melhor para Deus? A sua melhor adoração, o seu melhor serviço, o seu melhor louvor? Porque a visão de Abel não estava no agora. A visão de Abel não estava no presente. A visão de Abel estava no porvir, estava no futuro, estava nas gloriosas promessas, aquelas que são eternas. A Bíblia fala do primeiro que morreu sem ter alcançado as promessas, Abel. Depois a Bíblia fala de Enoque. Enoque também andou com Deus, era um verdadeiro adorador, de maneira que Deus se agradou do andar de Enoque. E Deus disse: Enoque, eu preciso de você aqui agora. Eu não vou permitir você passar pela morte física aí na terra. Eu vou arrebatar você para mim. E Deus então tira Enoque da terra. A Bíblia diz que ninguém o viu mais. Eu fico imaginando a família de Enoque, os familiares de Enoque, buscando por Enoque. Mas Enoque foi tirado da terra, desapareceu. Este rapto de Enoque, este arrebatamento de Enoque, é um tipo do arrebatamento da igreja. Em breve, amados, nossos familiares que não quiseram aceitar a Cristo como Salvador, que não quiseram crer na pregação da palavra de Deus, que não quiseram crer nas promessas, eles irão ter uma surpresa, porque em breve, logo, muito logo, a igreja será arrebatada da terra, será tirada com força da terra, será tirada num momento muito rápido da face da terra. Assim como foi tirado Enoque, Enoque andou com Deus, Enoque agradou a Deus e foi tirado da terra. Assim são aqueles que hoje servem a Deus com sinceridade, com santidade, são zelosos no servir a Deus. É um povo especial, porque não serve ao mundo, só serve a Deus. É um povo que andam em boas obras. A semelhança de Enoque, em breve seremos tirados da terra. Você ainda tem esta esperança? Você ainda acredita nesta gloriosa promessa de Deus? Tem muita gente por aí, irmãos, se apegando em promessas passageiras. Promessas como, por exemplo, olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma fazenda, Deus vai te dar um apartamento. Deus pode dar mesmo. E a Bíblia, ela nos garante que aqueles que são tementes a Deus e servem ao Senhor aqui na terra, o Senhor os faz prosperar. Salmo de número 1. São plantados junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É promessa bíblica. Embora eu creio nestas promessas, amados, mas o meu coração não está apegado nas coisas materiais. A ordenança de Jesus é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É Deus que acrescenta em nossas vidas. Temos que trabalhar na terra, sim. Temos que administrar bem aquilo que Deus nos concede, sim. Mas o nosso olhar tem que estar fixo nas promessas eternas. A Bíblia diz que devemos armazenar lá na eternidade tesouros aonde a traça não corta, aonde o ladrão não mina, aonde a ferrugem não corrói. Lá ninguém vai ter acesso para tirar aquilo que Deus lhe deu. Unicamente você pode perder aquilo que você tem se você negligenciar a tão grande salvação que Deus nos deu
de graça, pela graça em Cristo Jesus. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver a hora. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu falei de Abel, falei de Enoque, que também se foi sem ter alcançado as promessas. Agora nós estamos com o próximo patriarca, chamado Noé. Está aqui na galeria dos heróis da fé. Noé também creu, e porque ele creu naquilo que estava por vir, se salvou ele e a sua família, porque ele deu crédito à palavra. Também nós temos um outro patriarca chamado Abraão. Abraão foi chamado lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Quando Deus o chama, ele deu crédito ao chamado de Deus. E Deus disse: Abraão, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele saiu sem saber para onde iria. Deus o foi guiando. Abraão saiu pela fé. E a fé de Abraão foi imputada como justiça. Deus disse para Abraão que lhe daria um filho e que a sua descendência seria grandiosa como as estrelas dos céus. Abraão creu nesta promessa. Mas você sabia que Abraão morreu sem ver a sua descendência como as estrelas dos céus? Viu o seu filho que nasceu das suas entranhas, Isaque? Viu. Mas Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus estava se referindo a Jesus, que viria da descendência de Abraão. Jesus, quando nasceu, Abraão já tinha ido há muito tempo. Mas, queridos, Abraão é um exemplo de fé, de firmeza. Em nenhum momento Abraão deixou de acreditar. Em todo o tempo, Abraão creu. Deus dissera a Abraão que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, ali seria dele e de sua descendência. Abraão peregrinou nessas terras. E pelo que nós temos de conhecimento, Abraão nunca teve uma posse de grandes fazendas. Ele vivia armando tenda na terra dos outros, colocando a planta dos seus pés, pela fé. Até no Egito, Abraão colocou a planta dos seus pés. Mas morreu como peregrino. Por isso que está escrito no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Então que negócio é esse? De que quem tem promessa não morre? Morre sim. Depende de que promessa. E as promessas de Deus para nós, elas são condicionadas. Depende da nossa obediência, da nossa retidão para com Deus. Às vezes, por desobedecer a Deus, Deus retarda a sua promessa para conosco, ou nem faz cumprir. Se você, por exemplo, tem uma promessa e sai da presença de Deus, se desvia, você não vai alcançar a promessa, você vai morrer sem alcançar a promessa. Não, eu vou ficar no mundo, sabe? Eu vou continuar aqui participando das coisas do mundo, porque eu tenho uma promessa. Deus me fez uma promessa, então quem tem promessa não morre. Você está enganado. Se você tem promessa e continua no mundo em desobediência, saiba que as promessas de Deus, elas são condicionais. As promessas de Deus para nós, ela é condicional à nossa obediência. Então que negócio é esse de que quem tem promessa não morre? Morre sim. Está aqui a prova da Bíblia Sagrada. Hebreus 11, versículo 13. Leia na sua casa. E aí, irmãos,
o versículo de número 15, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Olha, se Abraão sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, peregrinando até Canaã, Egito e tal, se ele ficasse desejoso em voltar para trás, se o seu coração estivesse lá de onde ele saiu, ele teria voltado. Também, irmãos, nós temos aqui na galeria dos heróis da fé um testemunho bíblico na vida de Moisés. Moisés, estando na casa de Faraó e sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele era filho adotivo, filho da filha de Faraó. A Bíblia diz que ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó, mas preferiu sofrer com os seus, peregrinar pelo deserto, mais do que participar do pecado, da idolatria e de tantas coisas que desagradavam a Deus lá do Egito. E aqui eu tenho uma palavra para os irmãos. Quantos nos nossos dias, crentes, já saíram do Egito, o mundo, mas o seu coração ainda está lá no mundo? Tem o nome de crente, de evangélico, mas o coração está no mundo. Ei, crente, a Bíblia diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Deus não tem prazer naquele que recua para a perdição. A nossa vitória está na fé, queridos. O crente rompe de fé em fé. Todos os dias, ou melhor dizendo, todo dia que se chama hoje, o crente tem que levantar e agradecer a Deus pela noite que passou, e agradecer a Deus pelo dia que ele amanheceu vivo, e romper em fé naquele dia, crendo que a qualquer momento nesse dia o Senhor pode voltar para arrebatar a sua igreja. O que é que você espera de Deus? Uma cura divina pela fé. No momento, a qualquer momento, o Senhor pode te curar e você ficar sarado da sua enfermidade. Qual é o problema que você está enfrentando na sua família? No momento, a qualquer momento, pela fé, o Senhor pode resolver o seu problema. O crente vive da fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para você vencer, você tem que ter bom ânimo. Jesus venceu, e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Josenil Júnior, irmão Júnior, que bom que você está por aqui. Seja bem-vindo, participa conosco aí. Estamos cultuando a Deus, irmã Wanda Rocha. Maravilha. Deus abençoe a sua vida, irmã Wanda, irmão Manuel, sua família. A paz do Senhor para vocês. Então estamos falando aqui da vitória que vence o mundo, a nossa fé. E agora, irmãos, só uma reflexão concernente ao que está acontecendo no contexto de Brasil, nosso estado e, por que não dizer, no nosso município. Para muitas pessoas, Deus está distante. Parece que Deus esqueceu do seu povo. Não, queridos. Deus tem um propósito em tudo. Eu tenho um amigo, foi pastor aqui em Timbuí, na Igreja Batista, pastor Wellington. Sempre que eu encontrava com o pastor Wellington e o saudava e perguntava como o senhor está, ele dizia: está tudo bem, está tudo contribuindo. Ele estava se referindo a um texto da Bíblia Sagrada que diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que nesses dias a igreja, mais do que nunca, está orando muito. Mais do que a média que vinha orando. O maior prazer de Deus, queridos,
é que os seus servos e as suas servas tenham um relacionamento sincero com Ele. Muitos crentes já não leem mais a Bíblia. Muitos crentes já não estudam mais a lição bíblica da escola dominical. Muitos crentes já não oram mais, já não falam mais com Deus. E Deus, quem sabe, eu não vou aqui ser leviano, porque nesses dias que estamos atravessando, nunca se levantou também tanto profeta para falar bobagem, viu, irmãos? Toma cuidado com as profetadas de internet. Cada coisa que a gente ouve é interessante, mas deixa para lá. Mas uma coisa é certo: Deus criou o homem para se relacionar com este. A Bíblia diz que Deus se relacionava com Adão no jardim do Éden, todo virado à tarde, Deus se manifestava e falava com Adão, Adão falava com Deus. E Deus nos chamou deste mundo, irmãos, para que nós pudéssemos relacionar com Ele. Quando lemos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco através da sua palavra. Mas se o crente não lê a Bíblia, como Deus vai falar com ele? E quando nós oramos, estamos falando com Deus. Olha bem, Deus fala conosco através da sua palavra. E muitas das vezes, Deus fala direto no nosso ouvido. Já falou comigo? É só você aguçar a sua espiritualidade. Você vai ver que isso vai ser normal na sua vida. De vez em quando Deus vai falar contigo diretamente aos seus ouvidos. Mas se você ler a palavra de Deus de forma regular e devocional, o Senhor vai falar com você constantemente. E quando nós fazemos isso, lemos a palavra de Deus e oramos, estamos nos relacionando com Deus. E quem sabe Deus está permitindo tudo isso acontecer para que o seu povo volte-se mais para Ele. Certa feita, disse Jesus: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu tenho observado, queridos, que a fé está entrando em extinção no meio do povo de Deus. Está havendo muito oba-oba. Está havendo muita reunião chamada culto, mas pouco exercício da fé. Por que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo? Por que Jesus não está salvando mais? Por que Jesus não está operando mais milagre? Isso é, irmãos, um sintoma, isso é uma prova de que nós estamos nos distanciando de Deus. E estamos distanciando de Deus exatamente por causa do esfriamento da fé, que é uma consequência do esfriamento do amor. Porque o amor a Deus, irmãos, ele é possível e cresce na medida que a nossa fé também vai crescendo. E a gente vai aproximando de Deus, e aproximando de Deus, servindo a Ele, andando com Ele, relacionando com Ele, Ele conosco. E quando isso acontece, milagres vão acontecer na nossa vida. Os nossos irmãos aqui da Galeria dos Heróis da Fé, eles andavam por fé. E o texto diz que eles tinham na sua visão Canaã celestial. Estamos caminhando para os céus. E aí, para finalizar, mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Coisa interessante, Deus não se envergonhou deles, daqueles irmãos que romperam pela fé. Abel, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó. Isaac e Jacó foi interessante, porque Deus fez a promessa a Abraão, e Abraão contou a promessa ao seu filho, que contou a promessa
E Isaac também conta a promessa para Jacó. Jacó era neto de Abraão. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque se trata de uma promessa só, feita a Abraão, que Isaac abraçou, que Jacó abraçou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E agora, irmãos, nós como igreja do Senhor, precisamos abraçar estas promessas, crendo como elas já tivessem sido cumpridas em nossas vidas. Porque é isso que está escrito em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Nós já somos vitoriosos. A vitória é nossa. Já estamos de posse da vida eterna. E isso cremos pela fé. Fica aqui esta palavra para os nossos irmãos. Nesses dias tão sombrios, nesses dias tão difíceis, mais do que nunca, precisamos de exercitar a nossa fé e viver por fé, porque o Senhor está conosco. Glória a Jesus. Irmão João Santo, aqui também, participando. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão João. E aqui, irmãos, nós vamos ficar 21 horas e 20 minutos. Enquanto não passar esta tempestade, este problema aí do alastramento do coronavírus, nós estamos transmitindo a palavra de Deus através da internet. E depois que isso passar, eu estou tomando gosto pela coisa, nós vamos continuar. Nós vamos estar sempre gravando e ministrando a palavra de Deus para a edificação dos irmãos que estão em casa e quiser compartilhar com seus familiares e amigos. Quero pedir as orações dos irmãos em favor da minha mãezinha, que não está passando bem. Amanhã voltarei lá para ver como ela está. Provavelmente teremos que hospitalizar a minha mãe, 82 anos, e ela precisa de cuidados médicos. E sabemos que está difícil, porque os médicos estão dando prioridade aí às pessoas infectadas com o Covid-19, mas nós vamos ali pedir intercessão daqueles que podem interceder por nós junto às autoridades, e nós vamos internar a nossa mãezinha. Peço as orações dos irmãos para que Deus venha estender a sua mão e trazer a cura para ela. Também pedimos as orações dos irmãos em favor do irmão Valt, que continua hospitalizado. Também peço as orações dos irmãos em favor daquelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, daquelas pessoas que estão com medo, apavoradas. Queridos, não tenha medo. Os servos de Deus não saem dessa terra se Deus não permitir. Fique tranquilo. O nosso Deus é maior do que o Covid-19. O nosso Deus é Senhor e está no controle de todas as coisas. Fique tranquilo. Tenha em mente o seguinte: o morrer para nós é ganho. Se acontecer, é porque Deus permitiu. Estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. E se Ele nos permitir viver um pouco mais na terra, o viver para nós é Cristo. Creia nisso. Fica aí esta palavra para o seu coração, que ela possa servir de consolo. Vamos orar e entregar as autoridades também nas mãos de Deus, nosso presidente, as autoridades constituídas por Deus. A igreja precisa entrar num propósito de oração. Já estamos em oração, precisamos continuar, e tudo isso que eu falei aqui para os irmãos tem que ficar como propósito. Coloca tudo isso aí nas suas orações. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra,
Acabei, Senhor, de ministrar a tua palavra. Tudo que o Senhor colocou, ministrou em meu coração durante esse dia. Ministrei para os teus servos nesta noite. Muito obrigado por esta oportunidade. Que esta palavra, Senhor, possa penetrar nos corações. E que cada vida que ouvir esta palavra possa ser edificado. Senhor Deus, as autoridades constituídas, o nosso presidente, os senadores, deputados federais e estadual, também, Senhor, os policiais, tanto militares como civis, também, ó Deus, o exército brasileiro, aqueles que estão, Senhor, diretamente trabalhando com essa doença, os enfermeiros, médicos, ó Deus, tenhas misericórdia. São profissionais da saúde que precisam da sua proteção. Guarda, Senhor, a nossa comunidade, as famílias da nossa comunidade. Guarda, Senhor, o nosso município. Guarda, Senhor, o nosso estado. Senhor Deus, agradecido, eu coloco todos os teus servos, não importa a denominação, aonde estiver um dos teus servos, coloco em seu paternal cuidado, não somente eles, mas todos quantos ainda não aceitaram a Ti como Salvador, que o Senhor possa revelar o plano divino de salvação. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos assistido. Glória a Deus.